A Bíblia é a palavra de Deus, o livro incomparável. Só ela mostra o caminho do céu, que livro incomparável. A Bíblia é a palavra de Deus, o livro incomparável. Aprendo nela a vontade de Deus, que livro incomparável. Olá, irmãos. Estamos iniciando mais um estudo bíblico às quintas-feiras. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um dos irmãos. Carta aos Efésios, último capítulo. Hoje nós vamos estudar os últimos versículos desta carta, versículos 19 a 24. Nós vamos orar e assim dar sequência ao nosso estudo. Te agradecemos, Senhor, por mais este momento que o Senhor nos proporciona de estudar a Tua Palavra. Conduz-nos, Senhor, neste estudo. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Gostaríamos de avisar a igreja, na verdade intensificar o aviso que já foi feito no último domingo, que nós estaremos a partir do próximo domingo, às 8h30, nos reunindo presencialmente. Voltaremos então aos nossos cultos presenciais. É bom destacarmos aqui que a EBD não vai voltar neste ano. Temos apenas 2 lições de EBD para concluir o trimestre. Então os professores acharam por bem terminar os estudos da forma como eles vinham sendo feitos. E no ano que vem, então, no segundo domingo de janeiro, nós voltamos também com a EBD de forma presencial. Primeiro domingo os professores estarão de folga, de férias. No segundo domingo de janeiro voltamos também com a EBD. Quanto aos cultos, no próximo domingo às 18h30 nós voltamos presencialmente. Orem pelo nosso retorno, estejam ali conosco. Quanto aos estudos de quinta-feira, este é o último estudo neste formato. Estamos terminando a carta aos Efésios. O próximo estudo que fizermos já será na forma presencial. Vamos então à leitura do nosso texto. Efésios 6, a partir do verso 19. Orem também por mim, para que, quando eu falar, seja-me dada a mensagem a fim de que, destemidamente, torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador, preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. Tíquico, o irmão amado e fiel, servo do Senhor, lhes informará tudo, para que vocês também saibam qual é a minha situação e o que estou fazendo. Enviei-o a vocês por essa mesma razão, para que saibam como estamos e para que ele os encoraje. Paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça
seja com todos os que amam a nosso Senhor Jesus Cristo, com amor incorruptível. Estes são os nossos versos para o final deste estudo da carta de Paulo aos Efésios. Na semana passada, o último verso que nós estudamos foi o verso 18. O apóstolo Paulo estava falando da armadura de Deus para o crente, e este verso 18 foi o último verso onde ele enumera as ferramentas, as armas que o servo de Deus deve usar na sua batalha espiritual contra as hostes malignas. E ele, neste último verso, fala sobre oração. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente. Estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Então ele fecha aquelas prerrogativas importantes para vencermos o inimigo com o item oração. Na batalha contra as hostes malignas, a oração não pode ficar de fora, é equipamento essencial. Oração em todas as ocasiões, oração e súplica, perseverança em oração por todos os santos, oração intercessória, portanto. A batalha é espiritual e deve ser travada com dependência da palavra de Deus mediante a oração. Este foi o verso, o último, estudado na semana passada, e nós o repetimos aqui porque ele está ligado ao verso 19, quando o apóstolo Paulo diz: orem também por mim, para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que destemidamente torne conhecido o mistério do Evangelho. Mistério do Evangelho, nós estudamos nesta carta, que é a manifestação, a revelação do Messias, de Cristo. Mistério, porque ele também foi enviado por Deus para o gentio, para aquele que não é judeu. Estudamos isto nesta carta. E o que vimos como equipamento da armadura de Deus para vencer o inimigo? Lembrando que nossa luta é espiritual, portanto não é contra pessoas, e sim contra as hostes malignas. O que nós vimos? Equipamentos do servo de Deus nesta luta que é espiritual. Nossa arma, nossa armadura composta aí por várias armas. Verdade, justiça, prontidão do Evangelho da paz, fé, salvação, Bíblia e oração. São 7 componentes aqui que o apóstolo enumera. E ele, ao falar sobre a oração, o último destes componentes, ele se coloca também na posição de alguém necessitado de oração. É importante isto, é importante esta observação. A oração, e estudamos tanto sobre oração, ela é um ensino de Jesus para nós. É a forma como nós conversamos com Deus. É uma forma de estarmos em comunhão com Ele. É quando nós abrimos nosso coração para Ele. Quando colocamos nossas petições. Quando agradecemos o que Ele fez e faz por nós. Através da oração nós também o adoramos. Nós falamos que o amamos, nos prontificamos ao seu serviço e nos apresentamos uns aos outros. Quando o apóstolo Paulo diz aqui, orem também por mim, esta é a oração intercessória.
E se o apóstolo Paulo, vocacionado pelo próprio Jesus, com o grande encargo de levar a mensagem de Cristo aos gentios, aqueles que não são judeus, e recebeu do Espírito Santo poder para isto e desempenhou bem o seu ministério. Se o apóstolo Paulo diz que precisa das orações da igreja, imaginem como nós também precisamos. O que nós aprendemos aqui? Que todo crente em Jesus Cristo precisa da oração dos seus irmãos em Cristo. Deus atende nossas petições. Deus se agrada quando nós oramos uns pelos outros. Deus honra os nossos pedidos, a nossa fé. E Ele nos enche do seu poder, Ele nos dá condições assim de vencer o inimigo. Por isso a oração não pode ficar de fora. E não pense que pastores, missionários, evangelistas de forma geral, líderes da Igreja de Cristo, não precisam de oração. Estes, poderíamos dizer, precisam muito mais, mas não podemos dizer desta forma porque todo crente precisa de oração. Não vamos nem estabelecer um grau aqui, mas que a luta é muito grande. A luta daqueles que estão à frente é. E por isso eles também precisam muito da oração da igreja. Deus gosta de ouvir o pedido de um servo seu, humilde, dedicado por seus irmãos em Cristo. Nesse verso 19, então, o apóstolo Paulo mostra a necessidade que todos temos de oração. Ele pede à igreja que ore também por ele. Se ele pede é porque ele crê nas orações. Então ele ali, na sua comunhão com Jesus, na sua meditação na palavra, tendo o Espírito Santo como aquele que lhe ilumina o entendimento, ele ensina como a nós todas as coisas. O apóstolo Paulo viu a importância da oração. E o seu objetivo ao fazer este pedido de que orassem também por ele, nós já vamos aprendendo com ele também no seu pedido e no objetivo, no motivo que ele tem para pedir oração. Quando falar, quer tornar conhecido o mistério do Evangelho, mistério que é Cristo. Então este era o seu objetivo. Ele diz lá, orem também por mim, para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem. Ele quer que a mensagem venha direto de Deus e não de si mesmo, não simplesmente com palavras difíceis escolhidas ou o seu próprio eu na mensagem, e sim o Espírito de Deus. E qual a sua intenção? A fim de que destemidamente torne conhecido o mistério do Evangelho. Por que destemidamente? Porque Paulo era perseguido, Paulo era preso. Ele nesta carta mesmo fala, concorrentes, aprisionado, mas queria que o Evangelho estivesse livre. Verso 20, Evangelho, que ele fala aqui nesse verso 19, para que torne conhecido o mistério do Evangelho destemidamente, torne esse Evangelho conhecido. No verso 20 ele continua, Evangelho pelo qual sou embaixador preso em correntes. Então, o apóstolo Paulo se mostra aqui como embaixador do Evangelho. E o que é um embaixador? Nós sabemos, é uma pessoa de alta posição num reino que o representa em outro lugar. Nós, como pregadores do Evangelho, também somos embaixadores de Cristo. Paulo, então, ele representa a pátria celeste nesse mundo. Ele comunica a mensagem do reino de Deus, a mensagem do soberano rei, do rei dos reis.
Ele diz também, orem para que permanecendo nele, permanecendo em Cristo, eu fale com coragem como me cumpre fazer. Esse é o seu papel. Foi a tarefa que lhe foi atribuída. Falar com coragem, falar destemidamente, independentemente das perseguições, do sofrimento. O apóstolo sabia que ele haveria de sofrer por Cristo. Olha a oração como é importante, ele pede à igreja que ore. E nas orações da igreja, ele vai encontrando alento, vai encontrando força, porque Deus vai atendendo as orações da igreja em favor de seu apóstolo, às igrejas, aos gentios, o apóstolo Paulo. Pede oração para que resista ao sofrimento pelo qual tem de passar na pregação do Evangelho e permaneça em Cristo com coragem. E ele diz, como me cumpre fazer, porque esse é o seu ministério. No verso 21, neste final de carta, ele menciona Tíquico e diz, o irmão amado e fiel, servo do Senhor, lhes informará tudo, para que vocês também saibam qual é a minha situação e o que estou fazendo. Aqui nesta menção de Tíquico e também em algumas outras cartas, como aos Colossenses 4, versos 7 e 8, e na sua segunda carta a Timóteo, capítulo 4, verso 12, e a Tito, capítulo 3, verso 12 também, nós ficamos sabendo um pouquinho acerca de Tíquico. Paulo gostava de dar notícias suas aos irmãos das diversas igrejas, onde já tinha trabalhado, onde tinha muitos amigos, muitos filhos na fé, inclusive companheiros na pregação do Evangelho. Então ele gostava muito de transmitir aí notícias acerca de como ele estava e o que estava fazendo, e também a partir dos mensageiros que ele enviava dos seus companheiros ali de ministério, ele também ficava sabendo as notícias daquelas igrejas por onde ele já tinha passado e tinha então a alegria de receber notícias acerca deles. Isto fortalecia, o apóstolo Paulo fortalecia os crentes em Jesus Cristo dessas igrejas também, e era motivo para as orações dos dois lados, tanto as orações do apóstolo por essas igrejas, como ele menciona em várias de suas cartas, como também para que todos os crentes em Jesus Cristo, espalhados por essas igrejas, estivessem também orando por ele. No caso aqui de Tíquico, para que nós tenhamos algumas informações a mais, além dessa que temos aqui, aqui ele fala que Tíquico é um irmão amado, é um irmão fiel, é servo do Senhor. E ele envia Tíquico dizendo que Tíquico lhes informará tudo. Então ele é também um informante do que Paulo faz às igrejas, como se fosse uma prestação de contas, porém mais do que isto, são notícias para que eles se alegrem, para que eles saibam como o Evangelho estava indo pelo mundo através daquele apóstolo. Vamos a Colossenses 4, 7, e assim faremos uma ideia também lá em Colossenses do que Paulo diz ali a eles. Os colossenses, que segundo alguns estudiosos, receberam esta carta aos Efésios como uma carta circular e também enviaram a carta deles, dos colossenses, lá aos Efésios, para que, lendo, todos eles recebessem informações e estudos, ensinos do apóstolo Paulo. Então nós lemos aqui Colossenses 4, versos 7 e 8. Tíquico lhes informará todas as coisas a meu respeito. Ele diz a mesma coisa então aos colossenses. Ele é um irmão amado, ministro fiel e cooperador no serviço do Senhor. Eu envio a vocês
precisamente com o propósito de que saibam de tudo que se passa conosco e para que lhes fortaleça o coração. Então, Tíquico também tem aqui um ministério, dar testemunho acerca do seu trabalho juntamente com o apóstolo Paulo, e neste testemunho vai também a mensagem de conforto, vai a mensagem de alento, de força e de fé, para que o coração dos crentes destas outras igrejas fosse fortalecido. Temos também 2 Timóteo 4, verso 12, onde ele apenas diz assim: enviei Tíquico, que é essa carta que nós estamos lendo, inclusive estudando. E a Tito, capítulo 3, verso 12, ele diz: quando eu lhe enviar Ártemas ou Tíquico, faça o possível para vir ao meu encontro em Nicópolis, pois decidi passar o inverno ali. Então nós ficamos sabendo algumas coisas acerca de Tíquico desta forma, através dessas menções do apóstolo Paulo, assim como ele menciona outros companheiros seus em outras cartas. Verso 22. Enviei-o a vocês por essa mesma razão, para que saibam como estamos e para que ele os encoraje. Os encoraje. Percebemos aqui o mesmo que nós lemos lá aos Colossenses. O motivo foi o mesmo, no verso 8 nós lemos: eu envio a vocês precisamente com o propósito de que saibam de tudo que se passa conosco e para que lhes fortaleça o coração. Então, é importante também, como nós aprendemos que o evangelho pregado, é importante que seja pregado na cooperação entre os irmãos. Nós precisamos de companhia, precisamos de companheiros na pregação do evangelho, no ensino da palavra, na propagação de tudo isto. Um fortalece o outro, um ora pelo outro. E o apóstolo Paulo é um bom exemplo disso. Ele tinha vários amigos, vários companheiros no desenvolvimento do seu ministério de levar o evangelho de Cristo aos gentios, de plantar igrejas, de cuidar delas e depois continuar desenvolvendo outros campos missionários. Ele é um grande modelo para todos nós. Versos 23 e 24, então o apóstolo Paulo vai se despedir da igreja. Mais uma vez queremos ressaltar aqui a característica diferente desta carta, pelo fato do apóstolo não se delongar em saudações, em citações pessoais, como ele faz, por exemplo, lá na carta aos Romanos, que ele gasta um bom tempo falando de muitas e muitas pessoas. Então há estudiosos que entendem que esta era uma carta circular, deveria ir a outras igrejas, a igreja aos Colossenses, por exemplo, porque os termos são bem semelhantes. Nós vimos, por exemplo, a menção de Tíquico aqui e lá na carta aos Colossenses uma menção bem parecida. Então há estudiosos que entendem que esta carta seria lida depois em outras igrejas e, por exemplo, a carta dos Colossenses seriam lidas também em outras igrejas. Verso 23, então, já no final desta carta. Paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus, Pai e do Senhor Jesus Cristo. Podemos imaginar um crente que não desfrute da paz do Senhor Jesus?
paz com o Pai e paz entre os membros do corpo de Cristo. Amor, devemos viver em amor, compartilhar assim este empenho uns pelos outros, na ajuda uns aos outros. Fé, a fé, que sabemos, sem ela é impossível agradar a Deus. Então o apóstolo se despede aqui com 3 itens essenciais na vida do crente em Jesus Cristo. Paz seja com os irmãos e amor, aquele vínculo que nos une, com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Então o apóstolo se despede, não envia saudações individuais como em outras cartas, o que leva os estudiosos a concluir que esta era uma carta circular. Seria lida na igreja em Éfeso e aos Colossenses, e eles entendem dessa forma porque a linguagem é semelhante. Verso 24. Bênção apostólica final, bela, da forma como ele coloca aqui. A graça seja com todos os que amam a nosso Senhor Jesus Cristo, com amor incorruptível. Graça com todos os que amam nosso Senhor Jesus Cristo, com amor incorruptível. É a bênção apostólica com a qual ele se despede dos Efésios. Vamos tomar para nós esta bênção, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo, esteja com todos. E assim nós terminamos então mais este estudo na Palavra de Deus, carta de Paulo aos Efésios, carta que começa de forma muito importante, onde o apóstolo ensina sobre a predestinação, a salvação que nós temos em Cristo e de que forma Deus escolheu sua igreja. Vimos estas coisas e termina falando sobre as ferramentas que nós temos para essa batalha espiritual que é desenvolvida aqui no mundo. Batalha que é contra as hostes malignas e não contra as pessoas. Como precisamos ter isto em mente e usar os recursos que Deus nos dá. Recursos estudados neste capítulo 6. Amém? Que Deus a todos abençoe. Obrigado mais uma vez por este momento em que vocês estiveram conosco, nos acompanhando nestes estudos. Estaremos a partir do próximo estudo em reunião presencial. E de acordo com a orientação do nosso Deus, quem sabe voltaremos em alguma oportunidade nesta forma de estudo, onde podemos inclusive atingir bem mais pessoas. Nos despedimos aqui neste momento, também de você, nosso visitante, que muito nos honra, muito nos honrou com sua presença. É muito bom ter você conosco, estudando a Palavra de Deus, providenciada por Ele, para que ficasse registrada, a fim de que possamos entender e seguir sua vontade. Vamos orar e assim terminar mais um estudo bíblico às quintas-feiras. E até uma próxima oportunidade, quem sabe quando será ela, quando Deus assim o permitir. Obrigado, nosso Deus, por toda esta sequência de estudos bíblicos que nós tivemos. Obrigado por tudo que o Senhor nos ensinou. Ajuda-nos, Senhor, a cada dia a aplicar cada estudo nas nossas vidas, a fim de que possamos ser mais do que vencedores por Cristo, que nos amou.
nós colocamos diante de Ti cada pessoa que, juntamente conosco, estudou a Tua Palavra. Pedimos a Ti que esteja com cada um, Senhor, desses estudiosos. Conserve-os no centro da Tua vontade e que eles possam a cada dia engrandecer o Teu nome, refletir a luz de Cristo por onde andarem e que pessoas possam ser atraídas a Jesus em virtude de seu testemunho. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Perdido fui a palavra de Deus, o livro incomparável. Achei Jesus na palavra de Deus, que livro incomparável. Eu leio a Bíblia, a palavra de Deus, o livro incomparável. Eu amo a Bíblia, a palavra de Deus, que livro incomparável.